A ciência moderna, ela chama isso de expressão gênica. E o Ayurveda, ele sempre falou que essa harmonia entre o corpo e a alma faz todo sentido. Eu falo que o Ayurveda foi o primeiro mapa genético da humanidade, porque ele não lia o DNA, ele lia a essência. E quando a ciência e a ancestralidade se encontram, o resultado ele é simples, Pedro. É longevidade com propósito e lucidez. Como lidar com a polarização moderna entre o veganismo ideológico e a nutrição biológica baseada na individualidade? Pedro, excelente pergunta mais uma vez. Hoje nós vemos um apelo muito forte com relação ao veganismo, vegetarianismo. Eu respeito a posição e a decisão de cada indivíduo com relação como filosofia, porém nós não podemos negar a nossa ancestralidade e negar a que preço tudo isso vai custar. Então, fazer essa reflexão ela é realmente necessária. Eu gosto sempre de explicar, quando eu vejo pacientes ou mentoreados que fazem todo o processo comigo de transformação, a reflexão do porquê. É porque não gosta do sensorial, dos alimentos, do sabor, da textura, do cheiro, ou é apenas por uma causa? Porque dependendo do fator, a gente senta e dialoga. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sigo a nutrição ancestral e a dieta carnívora também, consumo carnes e derivados. E eu sou do agro, como você sabe, sou da pecuária também. E o que eu gosto de explicar para as pessoas? Eu me alimento muito bem, mas eu consumo um gado por ano. Eu não consigo comer mais do que isso. Uma pessoa, por mais que ela coma muito bem, ela vai sacrificar uma vida, certo? Para poder se alimentar. O que os nossos ancestrais faziam? Quando uma pessoa ela se restringe a não consumir alimentos de origem animal, se você for levantar o número de vidas que se perdem no processo do agro, eu falo porque eu sou do agro, é uma média de 1 para 399. Ah, mas são vidas pequenas, né? São pequenos animaizinhos que estão ali, mas são vidas. Então, entre eu fazer um consumo que vai ter um prejuízo nutricional para mim pelo excesso com relação a antinutrientes, fitatos, oxalatos, que vai me trazer uma série de prejuízos, fora os defensivos agrícolas, né? Os agrotóxicos, toda a parte do glifosato e todas essas consequências, eu coloco tudo isso na balança e levo a esse estado de reflexão. Porque hoje essa moda ela está trazendo sérias consequências. Eu vejo muitos pacientes que às vezes chegam para mim parecendo ser 10, 15 anos mais velhos pela falta do consumo de alimentos de origem animal. Então, entender isso já era falado há anos. Inclusive, a própria medicina ayurvédica fala do uso de carne. Houve até uma grande confusão onde as pessoas acham que a medicina ayurvédica é vegana. Não, não é. Não é, muito pelo contrário, ela corrige e melhora a absorção de nutrientes com as especiarias, como, por exemplo, o cardamomo. A gente mastiga a sementinha do cardamomo para melhorar a absorção, coloca especiarias na hora da cocção do alimento. Para você ter uma ideia, a medicina ayurvédica ela usa uma medicação à base de vinho e de carne para tratar anemia. Então, existe todo um tabu criado onde pessoas se apropriaram dessa ciência ancestral para criar uma grande confusão e as pessoas acabam não tendo esse conhecimento tão rico que é a medicina ayurvédica e que casa com toda essa nutrição ancestral, o consumo de caldo de ossos para a questão da glicina, para você poder dormir melhor, aí você associa com ativos que é reconhecido pela ciência moderna, mas que era já falado há milênios.
e são utilizados, como, por exemplo, a ashwagandha, a bacopa monieri, entre outros. Então, nós temos realmente uma riqueza de conteúdo ancestral que pode ser aplicado no dia a dia e trazendo essa clareza. Eu tenho alguns ex-veganos de sucesso que viram essa transformação na prática e, sim, respeito a forma de pensar de cada pessoa, mas eu gosto de trazer essa clareza e levar a esse estado reflexivo de até que ponto essa bandeira está sendo levantada da forma correta. Porque o tanto de vidas que eu salvo na natureza dos animais, ela é imensa, comparado a essa única vida que se sacrificou ali para eu poder me alimentar durante um ano. Muitos confundem a alimentação natural com a alimentação leve. Isso é uma percepção que eu tenho no dia a dia. Tu acredita que o excesso dessa leveza pode enfraquecer o corpo? Depende. Na Ayurvédica, a gente utiliza muito esse termo depende, porque nem tudo é bom para todo mundo ao tempo todo. Eu vou te dar um exemplo de um dosha, que é o estado de desequilíbrio predominante em uma característica, que é o vata. O vata, ele seria aquela pessoa mais magrinha, mais miudinha, com a pele mais seca, é a pessoa mais avoadinha, que ela vai pensando, ela viaja, ela tem várias ideias, tudo ela topa, não tem tempo ruim. E quando você vai ver esse perfil, vou dar um exemplo de mulheres, quando você pega uma mulher magrinha, pequenininha, da pele mais seca, miudinha, mais assim, tranquila com relação à serenidade, forma de pensar, ela tem dificuldade de foco. Essa mulher, normalmente, ela vai querer uma alimentação mais seca, uma saladinha com peito de frango, que é tudo seco. E, na verdade, ela está querendo aquilo que já tem dentro dela. Por quê? Porque o vata, ele é a mistura do éter, que é, dentro da medicina ayurvédica, são os 6 elementos, tem o éter, né? E do ar, que são coisas secas, fluidas, leves, e ela vai colocar aquilo dentro dela, vai agravar o estado dela. Então, para ela, não é bom. Para ela precisa de algo mais úmido, de algo para refrescar, de algo mais oleoso, de algo que traga uma comidinha mais cozidinha. Isso vai melhorar. Nós tivemos um caso de uma médica que tinha um caso de labirintite que não melhorava. Mas por quê? Ela era um vata puro, né? Magrinha, miudinha, pele seca e vivia com labirintite e sempre passando mal. Quando ela mudou a alimentação, ela teve melhora, que nem com medicação ela conseguia. Então, trazer essa correção, o pita, como por exemplo eu, é a pessoa que ela tem um porte físico mais atlético, mesmo que ela não faça atividade física, tem a pele mais vermelhinha, é uma pessoa que é mais ativa. Eu falo que o pita, ele é meio faca na caveira, ele executa, ele faz acontecer, ele é muito direto, ele não gosta de perder tempo. Então, o pita, ele é mistura do quê? Ele é mistura do fogo com um pouquinho só de água, um pouquinho só para não queimar de uma vez. Então, o pita, ele naturalmente ele gosta de coisas quentes, apimentadas, isso só vai aumentar ainda mais o fogo dele. Então, não é interessante para um pita usar esse excesso. Por exemplo, se eu estou muito cansada, eu vejo que está demais, se eu conseguir fazer uma pausa ali de 15 minutinhos, tomo um banho, dentro da medicina ayurvédica, nunca água quente na cabeça, então eu vou lá e lavo minha cabeça com água fria, né? Então já resfria a cabeça. Pego ali um pouquinho de óleo essencial de hortelã, pimenta, coloco nos pulsos, coloco nas têmporas, um pouquinho de água de rosas, uma compressa de água de rosas geladinha no olho, porque o olho é a casinha do pita. Coloco e fico ali 5 minutinhos. Pronto, eu já consigo acalmar esse dosha que está em desequilíbrio, trazer mais clareza, ficar mais centrada, manter uma vida com muito mais não desequilíbrio. Já um kapha, por exemplo, o kapha, ele já é mais gordinho, o kapha, ele é mais cheirosinho, o kapha, ele é mais apegado, o kapha, ele é mais lento, ele é mais fiel, ele é denso, porque o kapha, ele é uma mistura da terra com água, então ele fica como se fosse uma laminha ali, é estruturado, firme, fixo, ele é constante, ele é aquela pessoa que, quando ele estuda, ele demora um pouquinho mais para aprender, mas ele nunca mais esquece. O pita, ele é rápido para aprender,
mas ele tende a esquecer algumas coisas, e o Vata tem um pouco mais de dificuldade, porque ele está sempre voando, né? Ele está sempre pensando em alguma coisa. Então, cada perfil... E nem todo mundo é um só. Às vezes você tem um pouco de cada, né? E aí é onde tem a Prakriti, que é a constituição individual sua, com a Vikriti, que é esses doshas que vão ficando em desequilíbrio com fases da vida. As fases da vida também têm essa característica. Então, quando você nasce, né, você já tem esse perfil, você já é mais gordinho, já é mais fofinho, a gente já é mais cafinha, né, quando a gente nasce. Então, aí você vai crescendo, você vai ter aquela fase de agir, de fazer acontecer, você já vai para uma fase mais pita da vida, né? Daquela coisa do fazer acontecer, mesmo que a sua Vikriti ou Prakriti não seja, mas a fase da vida faz isso. E quando você envelhece, você vai ficando mais sereno, mais calmo, vendo mais a tua espiritualidade, o propósito de vida. Então, cada fase da vida também tem esses doshas, assim como o dia. Quando você acorda, tem a predominância de um dosha. Quando você muda as estações também, a Ayurveda ela fala muito disso. Então, toda essa observação é que vai fazer a diferença, onde você coloca realmente de forma aplicada no dia a dia. O que é mais poderoso? O alimento que nutre o corpo ou o pensamento que nutre a mente? As duas coisas. Eu gosto de dar o exemplo da circunstância atual. Por exemplo, se a sua saúde ela está boa, o nosso estômago ele tem o pH igual ao de um leão. A gente consegue digerir até carne podre. Mas, se eu estiver no momento de tensão, de estresse, eu posso comer o melhor alimento, ele não vai descer. Porque quando a gente fala de digestão dentro da medicina ayurvédica, a gente fala de Agni. Agni é o fogo digestivo. Só que esse fogo digestivo ele não é só fogo digestivo fisiológico. Os Ayurvedas eles já falavam do fogo digestivo de digestão emocional. Sabe quando alguém briga com você e você fala, olha, é melhor a gente não falar ainda que eu ainda não digeri, ainda não engoli aquilo que você me falou. Ah, eu tô tendo que engolir saco, né? Esses termos, eles já trazem de forma metafórica todo esse contexto do Agni mencionado dentro do Ayurveda. Então, o fogo digestivo, ele não pode ser muito lento para que você não consiga digerir, tanto questões emocionais quanto físicas, fisiológicas, como também ele não pode ser muito alto, porque senão ele come tudo. O fogo em excesso ele vai destruir a parede, que é muito comum em pessoas de pita, por exemplo, que tem gastrite, esofagite, porque esse fogo está demais. Então, esse equilíbrio tanto emocional quanto físico. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai comer na casa da sua avó aquela comidinha gostosa que ela acabou de fazer, aquela feijoada, ela vai descer que é uma beleza. Por quê? Porque foi feita com amor, foi feita num momento agradável. A intencionalidade daquele alimento, ela faz toda a diferença. Então, às vezes você come fora uma comida que não foi feita com uma boa intencionalidade, a pessoa estava chateada, estressada, não vou julgar, mas você não entende, e aquilo não desceu bem, você não sabe o porquê. Fala, nossa, mas eu sempre comi isso e não me desceu bem. Então, desde o momento que aquele alimento ele é produzido, a medicina ayurvédica acredita muito nisso, até o ponto final que ele chegou em você, e o contexto no qual você está se alimentando influencia. Então, é essa sinergia que a gente procura trazer no nosso dia a dia. Por isso que quanto mais naturais forem os alimentos, as pausas, comer quando tem fome, a medicina ayurvédica ela bate muito nisso. Não existe isso de comer de 3 em 3 horas. Isso não é fisiológico. Os nossos ancestrais eles saíram para caçar. Então, não tem isso. Você tem que comer quando você tem fome. Não tem fome, não come. O que a ciência atual fala? Que vocês, por exemplo, acordou. Se você não comer, não era normal você ter na caverna comida. Você tinha que sair para caçar. E a ciência fala o quê? Que o glucagon, a noradrenalina, o cortisol, ele vai ser melhor utilizado se você se alimentar só depois das 10 horas da manhã. Olha que coincidência. É uma coincidência ancestral. Então, esse elo entre o passado e o futuro é que torna tudo isso muito mágico e realmente encantador, de forma que possa ser aplicada no dia a dia. Doutora Michele Bendini, muito obrigado pela participação em nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade, Pedro, e até a próxima. Muito obrigado a todos e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!